Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você estuda programação ou pretende estudar programação e está preocupado com o mercado, com o que vem em 2024 e se ainda vale a pena seguir uma carreira aí na área de programação. Com tanta inteligência artificial, chat GPT, low code, no code aparecendo, será que programação ainda é uma profissão viável? Vem que eu vou te contar todos os meus pensamentos aqui sobre esse assunto nesse vídeo. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, e nesse canal eu falo sobre programação e tecnologia de uma forma simples e descomplicada. Está conhecendo o nosso canal por esse vídeo? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora vamos falar sério aí sobre aprender programação em 2024. Opa, pera aí, antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para o Carnacode 2024 aqui do Balta.io. O Carnacode vai ser um evento online e gratuito que acontece entre os dias 10 e 15 de fevereiro, durante a semana do Carnaval. E esse evento, ele tem uma pegada diferente, onde você e o seu bloquinho de devs aí vão precisar cumprir 3 desafios. Esses desafios vão te dar uma experiência única em Blazor, WebAssembly e PWAs, desde a criação até a publicação desses apps. Então, se você já está preparado, clica no link aqui da descrição para se inscrever, para garantir sua vaga e bora botar o Blazor para sambar. Eu particularmente acredito que antes da gente falar de futuro, a gente precisa entender o que é programação e aonde ela é utilizada. Todo hardware, todo chip, tudo que é computador aí que a gente tem hoje em dia, executa sempre o mesmo processo. Soma, subtração, vai para lá, vem para cá, pula para um lado, vai para o outro, lê endereço de memória, armazena item em endereço de memória. O processo é sempre o mesmo, desde quando começou o computador até hoje. É claro que algo simples assim vai se tornando muito complexo à medida que ele escala, à medida que a gente tem milhões, bilhões de circuitos lógicos integrados ali, todos fazendo muitos cálculos, muitas operações aí ao mesmo tempo. Mas o fato é que independente do tamanho, da potência do chip e de quanto eles evoluem, vai sempre precisar de um software para dar vida para eles. Sem um bom software, um chip não vale nada. Ele é só um circuitozinho de computador ali, só um chipzinho pequenininho que não faz nada sozinho. Ele precisa sempre do apoio do software. O hardware e o software sempre vão andar juntos. Tem exemplos claros disso no mercado, principalmente no mercado de smartphones, smartwatches, aí, onde a gente tem Apple, por exemplo, liderando o mercado mesmo com hardware mais ultrapassado do que das concorrentes. Isso porque a proposta de software dela é diferente, a proposta de software dela é mais otimizada, eles conseguem extrair um pouco mais dessa parte de hardware, eles conseguem entregar um ecossistema que para diversas pessoas funciona melhor. Ou seja, em resumo, existe sim muita inovação por parte do hardware, mas o coração, o principal ali, ainda é o software. E só para vocês terem uma noção do quanto software é importante e do quanto esse mercado é vasto no Brasil, segundo o Econodata, existem mais de 190 mil empresas de software no Brasil. É muita coisa, é muita empresa do mesmo ramo, do mesmo segmento, ou seja, produzindo software. E vale lembrar também que antes da crise que a gente sofreu pelo Covid, a expectativa ainda era fechar o ano em déficit de profissionais, ou seja, além de não suprir as vagas que a gente já tinha para a área de desenvolvimento de software, ia fechar o ano devendo mais do que ganhando. É claro que durante essa pandemia a economia mudou, a criação de software mudou, as oportunidades de emprego mudaram, mas eu duvido que 10% dessas 190 mil empresas já estejam usando ChatGPT, low code ou algo assim para substituir um programador. E dessas que estão usando ChatGPT, low code, no code, eu duvido que 1% esteja fazendo isso para de fato substituir um programador e não para apoiar o trabalho dele. Na maioria dos cenários, o uso da inteligência artificial é como um apoio, como um fortalecimento, um copiloto e não como uma substituição da pessoa. É indiscutível que o ChatGPT veio para ficar. Existe até um cargo novo chamado de Prompt Engineer, que é a pessoa ali que sabe conversar tanto com o humano quanto com o ChatGPT, sabe pedir as coisas da forma correta para o ChatGPT. E aqui que entra o primeiro detalhe. Se você não souber o que quer, ninguém pode te ajudar, nem o ChatGPT. Ou seja, se eu pedir para o ChatGPT gerar um código que lê um arquivo e salva ele na nuvem, ele pode acertar ou errar, mas quem que é o responsável por isso? Quem que vai levar a culpa se ele expor minhas informações, se ele criar uma nuvem pública ao invés de uma nuvem privada
para armazenar meus arquivos, expor algum tipo de informação sensível. Eu, particularmente, uso o ChatGPT desde quando ele foi lançado, mas como um apoio, vocês já devem ter visto no meu Instagram ali, eu já postei diversas vezes prints ali de como eu uso o ChatGPT para converter algum código C# para um SQL, né, para incluir algumas coisas no banco, como eu uso ele para ler um Excel, por exemplo, células do Excel, e transformar isso numa query ou transformar isso até num código C#. Mas eu posso te garantir que quase 100% das vezes o resultado final não é o que eu uso. Ele é uma sugestão que muitas vezes eu gosto muito, mas eu sempre dou uma recapeada e sempre dou uma verificada antes de usar o resultado final. Inclusive, nem para outras áreas aqui no Balta a gente substituiu pessoas. Então ainda tem o pessoal que trabalha com marketing, com edição, mesmo tendo o ChatGPT como apoio, essas pessoas ainda existem, porque a gente precisa principalmente de ideias, de criativo delas, coisas que eu já tenho que levar pronto para o ChatGPT para que ele possa me dar insights. No vídeo de Data Bindings aqui do canal, por exemplo, a gente usou inteligência artificial para colocar uma corrente na minha mão. Eu tinha tirado uma foto com uma fita métrica, mas daí no decorrer das ideias ali a gente falou, poxa, fita métrica não vai ficar legal, talvez uma corrente represente algo melhor. Eu não tinha uma corrente aqui em casa, acabamos colocando ele lá numa ferramenta da Adobe, no Firefly, e ele gerou a corrente pra gente. Mas novamente, a gente precisou fazer um brainstorm, a gente precisou de ideias, precisou chegar nesse consenso de querer uma corrente ali naquele lugar. Uma vez que você sabe o que quer, daí com certeza ele pode te ajudar. Mas então quer dizer que o emprego está garantido, que não tem ameaça nenhuma, que IA não vai dominar, a programação não vai terminar? Bom, eu acredito que pelo menos no futuro próximo, não. Primeiro porque demitir e depois precisar contratar é algo muito caro. Você tem que pagar rescisão, né? Dependendo do regime que você trabalha. E depois para você recontratar essa pessoa, provavelmente você vai ter que pagar um valor maior do que ela estava ganhando, um valor de mercado, você já vai ter uma disputa de mercado. E em alguns casos aí você não vai nem encontrar mais um profissional tão qualificado quanto aquele que você demitiu. Eu vi isso acontecer com várias empresas que entraram na onda de Facebook, Microsoft, começaram a demitir ali um monte de funcionários e esqueceram que elas não são Microsoft nem Facebook, que ao contrário do que acontece lá fora, né, com as empresas grandes que têm filas de profissionais extremamente qualificados para trabalhar no Google, trabalhar na Amazon, né, nas famosas, empresas menores infelizmente não têm tanto essa condição. Então demitiram, foram pessoas que às vezes muito bem qualificadas, estavam anos na empresa e agora estão à mercê ali, estão procurando outros profissionais já há quase um ano e não conseguem encontrar. E acredite, por mais que você tenha um salário razoavelmente bom, para a empresa muitas vezes compensa manter você por X tempo sem projeto do que te demitir e depois precisar te recontratar. No fim, sai mais barato você parado sem projeto dentro da empresa do que correr o risco de você estar no mercado ou até mesmo no concorrente, né? O segundo ponto que eu acredito é que sim, telas básicas, telas CRUD, elas podem ser feitas ou 100% com auxílio de AI, de inteligência artificial, ou 100% em low/no code. Mas existe um ponto principal sobre esse assunto que é o seguinte: a gente precisa de estagiário e de júnior. É impossível alguém chegar num cargo sênior sem ter passado por estágio, sem ter passado por júnior e por pleno. Então é totalmente necessário que novos profissionais sejam formados, sejam capacitados para que no futuro a gente tenha mais pessoas ali que consigam tomar conta dos problemas, né? Tocar os problemas de uma forma mais real ali, sem precisar de muito auxílio, como a gente tem na base da pirâmide, o que é totalmente normal. Então quando uma empresa contrata um profissional para estágio ou para vaga de júnior, ela sabe que no fim ela está fazendo um investimento, ela está apostando no crescimento dessa pessoa para que ela possa se tornar pleno, sênior e aí sim começar a resolver mais problemas. No começo, todo mundo sabe que é extremamente complicado. Eu, quando comecei, era assim, eu não conseguia resolver muita coisa, eu precisava de muita ajuda e às vezes eu chegava até a atrapalhar mais do que ajudar, porque eu precisava parar outras pessoas ali que tinham um conhecimento maior do que o meu para me ajudar nas tarefas mais simples. Em relação a low code e no code, ou seja, 0 linhas de código ou pouquíssimas linhas de códigos para construir algo, eu acho que eles são mais ameaça pela falta de informação do que pelos recursos que eles entregam. Se você voltar no tempo, a gente já tinha esse conceito de construir aplicação sem código desde lá do Access. Aliás, vocês sabem o que é Access? Vou pôr aqui na tela para garantir que a gente está alinhado. Por fim, o mercado evoluiu. O Access não tinha possibilidade de ser distribuído da maneira que o mercado permitia, ele acabou caindo em total desuso hoje, provavelmente a gente não ouve falar mais dessa ferramenta. E aí eu te pergunto, quem criou sistemas completos baseados em Access? Como está hoje, né? Será que teve que reescrever a aplicação? Provavelmente sim.
Eu não sou contra low code e no code, eu só não gosto de colocar todos os ovos na mesma cesta. Imagina você criar todo o seu parque de aplicações em cima de uma única plataforma e depois de um tempo essa plataforma sobe o valor, ela muda o preço, muda o contrato, você está refém dela. Ou pior ainda, essa empresa pode fechar as portas, ela pode deixar de te atender, você pode chegar numa demanda de escala que ela não consegue te atender. Então são itens assim que a gente precisa muito pensar antes de executar. Mas aonde que está essa harmonia? Imagine que você precisa construir realmente um parque de aplicações, diversas aplicações para sua empresa. Constrói um núcleo, uma API, mantém essa API interna, mantém essa API, um time cuidando dela, algo que você tem controle em cima. A casca, o front-end dessas aplicações, aí pode ser um low code, pode ser um no code, você pode experimentar Blazor, Razor, React, qualquer item que seja, porque esses itens aqui você pode descartar, criar outros com mais facilidade. Mas deixar o pilar, o coração, né, a matéria-prima, a obra-prima da sua empresa toda fora, eu acho que é um pouco arriscado. Mas é isso aí, pessoal. Essas são as minhas considerações aí pro ano de 2024. Vocês me mandaram essa pergunta lá no Instagram, eu gostei bastante, né? Será que programação vai acabar em 2024? Achei até exorbitante, né? Não pensaria isso no futuro próximo. Como eu comentei com vocês, tudo tem a base de programação hoje, né? Até o micro-ondas ali tem programação nele. E eles precisam de programadores, a gente precisa de programação, né? A gente precisa de mais programação ainda do que já tem no mundo, tá bom? Mas claro, eu quero ouvir a opinião de vocês. Comenta aí embaixo o que você acha, né? Se você vai ir mais a fundo em programação 2024 ou se você já desistiu da programação, tá bom? Compartilhe suas ideias aí comigo, é muito legal saber o que vocês estão pensando, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.